Após 6 anos de conflito, os campos da Europa silenciaram. O confronto mais letal da história da humanidade chegava ao fim em solo europeu. Mas o custo foi grande, em todos os aspectos possíveis, e reconstruir era a única opção. A Lapônia do Sul também foi vítima da política de terra arrasada, devido aos conflitos na Noruega e na Finlândia, e sua neutralidade serviu apenas para que suas cidades não sumissem do mapa. Com a volta do aumento populacional e a necessidade de novas moradias, o Conselho Municipal delegou ao novo secretário de obras, Fyodor Silasvo, que havia estudado em Helsinki antes do conflito, mas nunca colocou suas ideias à prova, para liderar um projeto. No episódio de hoje, vamos desenvolver esse grande pedaço de terra para fazer um bairro planejado aos moldes da década de 50, com forte influência dos common blocks soviéticos, mas mantendo os ideais urbanísticos de Dogaminsk. E se você tem alguma ideia do que gostaria de ver no próximo episódio, deixe seu comentário, que lerei de coração cheio e receptivo. Vamos para o vídeo. Dali pra galera, que é o Dogameda. E sejam bem-vindos ao 11º episódio de Dogaminsk, nossa cidade invernal. Episódio de hoje, o Brutalista. E damos início a mais esse novo projeto residencial, criando os contornos e os excessos que serão utilizados pelos futuros moradores. Conhecemos a partir de agora um novo personagem dessa história triunfante, Fyodor Silasvo. Para entender o projeto deste bairro planejado, suas largas avenidas e extensas ruas, temos que buscar um pouco atrás na origem de Fyodor. Fyodor é filho de pai finlandês com mãe russa. Ele estudou na Universidade de Helsinki, maior e mais antiga instituição de ensino superior finlandesa. Nenhuma outra universidade em toda a Finlândia se compara em quantidade de matérias. Essa mesma universidade teria ainda mais destaque nos anos futuros com a ingressão do estudante Linus Torvalds, que fez seu mestrado e nessa mesma faculdade criou o Linux. Fyodor ingressou na faculdade em 1932 e saiu de lá formado em 1936. Mas, mesmo tendo terminado seu curso de engenharia, durante seu período em Helsinki, ele começou a interessar-se por outro assunto: arquitetura e urbanismo. Ele permaneceu em Helsinki, fazendo alguns trabalhos de engenharia e ganhando dinheiro suficiente para permanecer por lá. Concomitantemente aos seus serviços de engenharia, Fyodor dava início a uma pós-graduação com foco em planejamento de cidades. Ele acreditava que com esse diploma e essa pós-graduação, ele poderia dar início a trabalhos em grandes cidades, como o próprio Helsinki.
mas seu futuro na Finlândia não seria tão brilhante quanto ele imaginava. Em 1939, junto com a Segunda Grande Guerra, é iniciada também a Guerra de Inverno. A Guerra de Inverno foi um conflito entre a União Soviética e a Finlândia que durou um ano. A União Soviética tinha interesse em conquistar a Finlândia e fazer parte de seu território. Entretanto, a Finlândia não caiu sem uma boa luta. De fato, a Finlândia não caiu. Muito pelo contrário, resistiu tão fortemente que em 1940 um tratado de paz foi assinado entre a União Soviética e a Finlândia. Fyodor, que naquela altura tinha 28 anos, estava em pleno vigor físico e não pudera escapar do alistamento militar. Fyodor serviu junto ao exército finlandês na região da Lapônia. Fyodor saiu da guerra ileso e pela própria Lapônia continuaria sua vida. Mas dessa vez não seria na Lapônia da parte finlandesa. Apesar do fim da Guerra de Inverno, Fyodor sabia que não estava mais seguro na Finlândia e Helsinki não era o seu futuro. Pouco mais de 4 meses depois, teria início o maior conflito entre Finlândia e União Soviética, a Guerra de Continuação. Esse conflito duraria até 1944. Dessa vez, a Finlândia seria apoiada pela Alemanha, que lutaria em conjunto contra a União Soviética. Então, entre os 4 meses que precederam a Guerra de Continuação, Fyodor decidiu sair de sua pátria-mãe. Mas para onde ele poderia ir? Através dos contatos que fez dentro das Forças Armadas, Fyodor ouviu falar da cidade de Dogaminsk, localizada num fiorde em direção ao Oceano Atlântico. Essa cidade ficava num país que tinha apenas 100 anos de independência, a Lapônia do Sul. A Lapônia do Sul, apesar de ser um grande parceiro comercial da Finlândia, de onde viriam grande parte dos metais que a Finlândia usaria para confeccionar seus tanques, não estava em conflito com nenhuma nação. Principalmente porque a Lapônia do Sul não possuía um exército relevante. Então, rapidamente após chegar em Helsinki, Fyodor fez suas malas e partiu em direção ao fiorde congelado. Ele chegaria lá em junho de 1941, um mês antes da Guerra de Continuação. Ele morou no centro de Dogaminsk, próximo à universidade, por 3 anos, num pequeno apartamento. Ele fazia trabalhos de engenharia, projetos residenciais e durante um tempo trabalhou na grande mina de Dogaminsk, auxiliando na ferrovia.
mas sua chance de ouro chegaria em 1945, com o fim do Grande Conflito Mundial. Em 1944, uma virada de chave inesperada aconteceu. A Finlândia se juntou à União Soviética e começou a empurrar os alemães de volta para o continente. Com o fim da Guerra de Continuação e agora duas nações viradas contra a Alemanha, tinha início a Guerra da Lapônia. A Guerra da Lapônia foi um dos conflitos menos sanguinários da Segunda Guerra. Apesar disso, os alemães utilizaram da técnica de terra arrasada enquanto batiam retirada da Lapônia. Essa tática militar consiste na destruição de recursos para impedir o avanço do inimigo. Vilarejos, cidades, plantações. Tudo o que tinha pelo caminho ia sendo destruído pelos alemães enquanto eles saíam da Lapônia. Dogaminsk era uma cidade relativamente segura nesse aspecto. Apesar de estar virada para o Atlântico, a cidade não usufruía de um porto. E suas extensas montanhas também tornavam difícil que infantarias passassem por lá. Mas a cidade não ficou livre de danos. Como sua ferrovia era responsável por conectar minerais e pessoas da Lapônia até o continente europeu, mais especificamente tendo conexão direta com a Alemanha por conta dos seus investimentos na época do Império Alemão, o dano à infraestrutura de Dogaminsk foi extenso no que se refere às suas ferrovias. As frentes de conflito nunca chegaram a Dogaminsk. O mesmo não se pode dizer a capital de Lapônia do Sul, Cristina, que foi ocupada pelo eixo durante um breve período de tempo e viu graves danos à sua infraestrutura. Após o grande sucesso que Noruega e Finlândia tiveram no seu conflito contra a Alemanha, a Lapônia do Sul estava livre novamente. E por conta do grande rastro de destruição deixado por Cristina, era necessário que a nação tomasse medidas para que novas habitações fossem construídas. Dogaminsk, que tinha grande quantidade de terrenos disponíveis, foi uma das cidades escolhidas para que um projeto residencial surgisse. A ideia era construir um bairro que abrigasse 5.000 pessoas em menos de 2 anos. E Fyodor prontificou-se para notificar a prefeitura de Dogaminsk de que ele possuía as habilidades necessárias e as influências corretas para fazer isso acontecer. Vale lembrar que Fyodor estudou na Universidade de Helsinki e a capital da Finlândia fica muito próxima de São Petersburgo, na Rússia. Fyodor, em menos de uma semana, entregou ao Conselho Municipal o esboço do seu plano para a região.
Seu plano consistia em superblocos residenciais, inspirados por aqueles do modelo soviético que ele via com tanta frequência nas suas viagens de campo para São Petersburgo. Mas o plano de Fyodor também abraçava as raízes urbanísticas de Dogaminsk. No seu plano de execução, consistiam a criação de largas avenidas, a criação de 3 acessos para carros, que tornaria o centro e o novo distrito conectado ao seu redor por uma espécie de anel rodoviário. Esse anel providenciaria que pessoas conseguissem se locomover por diferentes partes da cidade, inclusive veículos pesados que não precisariam cortar o coração de Dogaminsk para fazer suas entregas. Fyodor Silazvo propôs regras rigorosas sobre movimento de pessoas, ciclistas, carros e materiais por toda a cidade. Também fazia parte do seu plano as avenidas de ciclistas. Isso quer dizer extensas ciclovias e ciclofaixas que cruzariam todos os bairros da cidade, facilitando a locomoção de pessoas de maneira limpa, eficiente e silenciosa. De fato, Silazvo estava muito à frente de seu tempo. Mesmo propondo a criação dos novos acessos para carros, ele conseguiu manter o centro histórico da cidade intacto e priorizou o movimento de pessoas e bicicletas de um lado para o outro. Aquele esboço de Fyodor foi responsável por mudar sua vida para sempre e lhe rendeu o cargo de secretário de Obras e Urbanismo de Dogaminsk. Seu sucesso foi tão grande que esse modelo seria utilizado por outras cidades no futuro. Uma cidade que se destaca por usar o mesmo modelo de Fyodor é a cidade de Oulu, no norte da Finlândia. Além disso, 9 anos depois, em 1954, Fyodor seria elevado ao cargo de Ministro de Infraestrutura de Estado da Lapônia do Sul. Dada a necessidade de construir a maior quantidade de edifícios residenciais no menor tempo possível, foi necessário recorrer a um estilo arquitetônico que fosse fácil de se reproduzir. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, ficou popular entre os países europeus o brutalismo. O brutalismo é caracterizado principalmente pelo uso de concreto bruto e aparente. Ele frequentemente apresenta formas simples, como retângulos, cubos. Os arquitetos brutalistas geralmente valorizam a funcionalidade e a eficiência em seus projetos. Os edifícios raramente incluem elementos decorativos extravagantes ou fachadas ornamentadas. A principal filosofia por trás desse estilo arquitetônico é a ideia de que a arquitetura é uma ferramenta para a igualdade social e o bem-estar público. Por isso, ele ficou muito popular, especialmente no leste europeu,
em países como Bulgária, Tchecoslováquia, União Soviética, Iugoslávia. Ele é fortemente influenciado pelo estilo arquitetônico do construtivismo. O construtivismo é marcado principalmente pelo funcionalismo. Outro aspecto urbanístico organizacional que Szilárd trouxe para Dogaminsk é o de microdistritos. Um microdistrito era compreendido por habitações residenciais e edifícios de serviços públicos. Dentro do microdistrito de Szilárd existem 2 escolas primárias, um ensino médio, um hospital geral, uma escola técnica de enfermagem e uma delegacia de polícia. Sem contar em 2 parques para passeio público e uma piscina pública aquecida. Os primeiros apartamentos começaram a ser entregues em 1947. Em 1949, 4 anos após o início da construção, toda a infraestrutura já estava pronta, inclusive os parques e o ginásio. Os parques, que são cortados pelas ciclovias de Szilárd, estão repletas de árvores maduras, que são originárias da região. Alguns aspectos de gameplay que eu sempre gosto de trazer durante o vídeo. No episódio de hoje eu usei muitas assets que foram feitos pelo criador Meister Moniz. Eu espero ter acertado o nome dele. Ele provavelmente é alemão. Ele tem um pack de arquitetura construtivista baseado na cidade de Leipzig, na Alemanha. Leipzig foi uma cidade do bloco soviético, foi uma cidade da Alemanha Oriental. Isso nos ajuda a entender a necessidade por essa arquitetura construtivista nessa cidade. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para todos os assets de Meister Moniz e o seu pack Plattenbau. E com isso encerramos mais um episódio de Dogaminsk, a cidade invernal. Eu gostaria de agradecer
aos comentários deixados no último episódio pelos novos inscritos. É com grande prazer que eu recebo todos vocês no canal e vocês não têm ideia do quão gratificante é receber um comentário positivo no final de um episódio que deu tanto trabalho. O episódio de hoje deu bastante trabalho também. Portanto, peço-vos encarecidamente que deixe seu gostei e, se puder, inscreva-se no canal. Eu ficarei muito mais feliz ainda com isso. E se você gostaria de ver alguma coisa no próximo episódio, deixe seu comentário, que eu com certeza lerei com coração receptivo e amoroso. Vejo vocês no próximo episódio da Cidade Invernal. Até lá, um abraço!